Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam me ouvindo bem, me vendo bem, me avisem pelos comentários. Hoje a nossa live é sobre adoçantes calóricos, não calóricos, artificiais e naturais. Então me avisem aqui pelos comentários se estiverem me ouvindo bem, tá? É, eu tive alguns probleminhas aqui com o Instagram para iniciar a live e não estava indo, por isso que até deu uma atrasada maior, quase que eu desisti, mas eu continuei aqui firme e forte para fazer acontecer. Até reiniciei a internet. Mas, bom, enfim, acho que não tá mais tendo aqueles mesmos problemas que estavam acontecendo na data de ontem, né? Então tá, o assunto hoje é adoçante, tá? Eu até ia fazer uma coisa um pouco mais complexa, com evidências científicas, mas achei que ia ficar meio pesadão para vocês. Então, até precisaria de algo assim para demonstrar, para explicar um pouco. Então eu resolvi fazer de uma maneira um pouco mais simples. A gente vai falar sobre os edulcorantes calóricos e naturais, sobre os edulcorantes não calóricos e naturais e sobre os edulcorantes artificiais. Edulcorante é adoçante, então sempre que vocês leem no rótulo de algum alimento a palavra edulcorante, significa que é um adoçante, tá? Até mesmo o açúcar de mesa é um edulcorante, não deixa de ser um adoçante, tá? Então tá, quais são os edulcorantes calóricos naturais? Açúcar de mesa. Isso aqui, ó, tá até empedrado, é aqui de casa. Pra quando alguém precisa adoçar o café, então, quando eu não tô em casa, eles dão. Quando eu tô, eu faço o quê? Uma catequese com a pessoa. Já falo, vamos parar? Brincadeira, não faço não. Mas tem aqui pra quem usa, né? Então, enfim, aqui em casa nem todo mundo tem o mesmo hábito. Mas vamos voltar ao foco aqui do edulcorante calórico e natural. Os açúcares de todos os tipos. Então, açúcar de coco, eu também tenho aqui ó, um para mostrar para vocês. Esse aqui tá até vencido, eu tava vendo, venceu em 2017. Venceu em julho de 2017. Açúcar de coco, mel, xaropes em geral, como xarope de agave, como xarope de cana, que é o melado de cana, xarope de milho, certo? Então, açúcar de mesa, mel, o maple syrup, que é o xarope de agave, e xarope de milho, xarope de cana, xaropes em geral, melado, são edulcorantes naturais calóricos, ou seja, eles fornecem calorias numa quantidade retornar. Ok? Conexão voltou, voltou? Então tá. Os calóricos é porque eles realmente vão fornecer uma boa quantidade de calorias. Os edulcorantes não calóricos, que são naturais, a gente tem o xilitol. Xilitol, na verdade, tem baixíssimo teor de caloria. Temos o eritritol, a estévia e tem um outro que eu ganhei outra vez, que é luohangu. Só que ele não é muito comum aqui no Brasil. Ele é vendido e tudo mais, mas eu acho que deve ser bem mais caro que a estévia, né? E dizem que ele tem um sabor muito parecido com o da estévia, assim. Dizem que é bem semelhante. Eu nunca experimentei. Eu ganhei ele, mas eu nunca experimentei isso. Eu tenho medo de experimentar adoçante porque eu não gosto de gosto de adoçante, sabe? Nunca gostei. Então eu tenho medo mesmo. E daí tem o xilitol, o eritritol, né? Aqui eu tenho até o eritritol, que normalmente eu compro em casa de produtos naturais. Esse aqui eu compro no Ingredientes Online. Na verdade, esse aqui já é tão antigo também que se bobear tá vencido, tem que jogar fora. Eu não costumo utilizar muito, mesmo que não seja calórico. E na terceira, né, numa terceira instância, a gente tem os adoçantes que são não calóricos, mas que são sintetizados em laboratório, são produzidos em laboratório, ou seja, são os adoçantes artificiais, tais como aspartame, sucralose, sacarina. Então são esses adoçantes, inclusive os mais comuns e os mais baratos que a gente encontra no mercado. Vamos falar dos três. Então vamos falar dos edulcorantes naturais, calóricos, tipo açúcar. Gente, açúcar é açúcar, tá? Então, independente se esse açúcar é mel, se ele é açúcar de mesa, se ele é o suco da cana, se ele é xarope da cana, se ele é melado, se é o açúcar de coco, não importa se é o açúcar mais chique e caro e mais top de todos os tipos. Não importa, é açúcar, ele vai ter o mesmo efeito no seu organismo que o açúcar branco de mesa. Ah, mas se for orgânico, se for demerara, se for mascavo, se for qualquer qualidade de açúcar, tá? Independente do preço do mesmo,
açúcar. Então ele vai se comportar da mesma maneira no teu sangue. O que significa que ele vai ter metade da composição dele de glicose e metade da composição de frutose, é sacarose. Pode ser que alguns deles tenham um teor maior de frutose, como é o caso do açúcar de coco, e não ter um impacto glicêmico tão alto. Mas, se tratando de açúcar, o açúcar de coco é denso em frutose, e frutose é mais tóxica do que a própria glicose em si, tá? Então, assim, independente, só porque não existe um índice de, vamos dizer, existe um índice glicêmico por conta da glicose, um índice frutosêmico por causa da frutose, não significa que ele é melhor. Da mesma forma, essa frutose vai ser metabolizada no fígado e vai gerar resistência à insulina, tá? Resistência nas células hepáticas. E o açúcar de mesa, da mesma forma, vai ter um alto teor de glicose e de frutose, vai elevar a glicose no sangue, vai impactar a insulina, vai também prejudicar a redução de gordura corporal, vai te colocar, vamos dizer, mais disposto a desenvolver qualquer doença crônica não transmissível relacionada à resistência à insulina, tais como obesidade, diabetes, doenças crônicas não transmissíveis, pressão alta, entre todas essas doenças associadas, gordura no fígado, certo? Então, não vamos muito levar em conta esse negócio de impacto glicêmico, porque o que importa é a parte bioquímica que tem ali. Não é só o impacto metabólico, mas o que esse produto vai te gerar. Então, o açúcar, seja o de coco, seja o açúcar mais natural que tu tiveres, ele vai ter impacto glicêmico, ele vai estimular a insulina, ele vai sobrecarregar o teu fígado, então vai sim ter efeito danoso à sua saúde, tá? O que importa quando se trata do consumo desses açúcares, que são desses edulcorantes naturais calóricos? O que importa é a dose. Na realidade, se você consumir grande quantidade de açúcar, não importa se é o branco ou se é o de coco ou se é o mais natural possível, tu vai sim, tu vai ter que pagar com a tua saúde. Por quê? A alta quantidade vai ser danosa, certo? É uma quantidade extremamente tóxica para o nosso organismo lidar. Pequenas quantidades já é possível você consumir sem ter, vamos dizer, grandes problemas de saúde. Não vai ser tão nocivo à tua saúde. Por exemplo, vocês me veem consumindo, e inclusive quem é meu paciente sabe que eu até recomendo uma determinada quantidade máxima de consumo de chocolate 70, 80, 90% cacau. Nesse tipo de chocolate, contém uma pequena quantidade de açúcar refinado. É uma pequena quantidade, o que permite que a pessoa possa comer um quadradinho vez ou outra. Mas não permite que a pessoa coma uma barra ou uma grande quantidade desse chocolate. Porque o que importa ali em suma é que a quantidade daquele açúcar é pequena. Então, esse açúcar que está vindo naquele pedacinho, naquele quadradinho de chocolate, não vai ter um efeito danoso na saúde da pessoa, porque ela não está consumindo uma quantidade tóxica, né? Uma grande quantidade do mesmo. Então, tudo bem. Mas, por exemplo, se essa pessoa está começando uma mudança de hábitos, eu normalmente não indico nem esse tipo de chocolate, de preferência, praticamente nada de açúcar. Por quê? Quando a gente ainda está numa mudança de hábitos, está tentando reduzir o consumo de açúcares da nossa dieta, a gente ainda tem aquela facilidade de comer por impulso, não é? E chocolate 80% cacau, tu pode comer um quadradinho, e aí tu pensa, bom, gostoso, né? Docinho e tal, vou comer mais um. E aí tu pensa, bom, 2 quadradinhos tá tudo bem, já é melhor do que ter comido um pedaço de um chocolate comum. E mesmo assim tu pode ser levado com facilidade, porque é viciante, a consumir uma barra inteira de chocolate 80% cacau e achar que tá tudo bem. Porque afinal não é uma barra de chocolate comum, não é um doce sabor chocolate com alto teor de açúcar. Ok, é melhor, mas ainda assim tu vai estar consumindo uma boa quantidade de açúcar. Então, quanto menos tu consumir, melhor, certo? Não é só porque é 80% cacau que tá liberado. Não, ele ainda tem uma pequena quantidade de açúcar e sim, há um limite de consumo do mesmo. Não significa que ele é diferente do outro num quesito saudável e não saudável. Ele é melhor, ele é menos pior do que o outro, sem dúvida, porque ele tem muito mais cacau e um baixo teor desse açúcar, consumido em pequenas quantidades,
não vai ter efeito nocivo à tua saúde, ok? Então, agora a gente vai para a parte dos adoçantes, né, os edulcorantes que não são calóricos, mas são artificiais. Existem diversos estudos, né, falando sobre o assunto. Na internet, inclusive, a gente encontra estudo de tudo quanto é tipo. Mas quem quer realmente entender sobre o mesmo precisa buscar pelos ensaios clínicos randomizados. E, para ser bem sincera, não existem ensaios clínicos randomizados ou evidências científicas de alto nível, as realmente boas, né, que demonstrem bons resultados com adoçantes. Por quê? Porque a maioria deles é feito com uma dieta convencional, onde há uma quantidade maior de carboidratos. E a própria dieta que a pessoa leva vai interferir na forma, né, na mediação desse adoçante no impacto metabólico. O que eu estou querendo dizer com isso? Para a pergunta que todo mundo se faz sobre adoçantes, se ele emagrece ou engorda, se ele vai aumentar ou diminuir o açúcar ou a insulina no sangue, é aqui que está essa resposta. O que acontece? Quando consumido em jejum, nessas evidências científicas, o que se vê é que o adoçante não aumenta. Ele não aumenta a insulina de maneira considerável no sangue, certo? Agora, se a pessoa consome o adoçante associado com algum alimento denso em açúcar que vai impactar no aumento do nível glicêmico, ou seja, na glicose do sangue, aí sim ele vai aumentar esse impacto glicêmico e também o impacto insulinêmico. Mas ele sozinho e em jejum, não. Agora, em jejum associado com alimento, sim. E só o alimento também já aumentaria. O que acontece é que o adoçante provoca um impacto ainda maior quando associado a esse alimento. Então, se eu, por exemplo, acordar e comer uma fatia de pão integral puro, minha glicose no sangue vai se elevar, minha insulina também. Se eu consumir um pão integral puro e consumir um chá com adoçante, o meu impacto glicêmico vai aumentar e o meu impacto insulinêmico também, por conta da presença do adoçante. Agora, se eu consumir somente o adoçante, não vai ter impacto glicêmico, tá? A maioria dos estudos é feita com uma dieta normal de 60% de carboidratos. Então, é muito difícil a gente dizer se o impacto real desse adoçante vai ser emagrecedor ou engordativo. Existe uma grande confusão no meio dos estudos, né? Especialmente gerado pelos estudos observacionais. Por quê? Estudos observacionais, como vocês já sabem, ou pelo menos devem me acompanhar há um tempo, quem não acompanha tem que ler um pouquinho mais os posts antigos, mas estudos observacionais, eles não consideram todas as variáveis, né? Eles, na verdade, separam e tentam provar uma teoria, mas não necessariamente vão analisar todas as variáveis. Estudos observacionais não são estudos pra gente, na verdade, vamos dizer, colocar causa e efeito. Eles não vão nos provar causa e efeito de nada, mas eles podem provocar, vamos dizer, criar uma teoria. Eles vão ajudar a gerar hipótese. E é isso. E, com base nessa hipótese, eles podem ser analisados para, então, estudar a real causa e efeito da situação, analisando todas as variáveis. Então, qual é a grande confusão dos estudos observacionais quando se trata de adoçante? Uma pessoa que é magra, naturalmente magra e nunca fez dieta na vida, normalmente não faz uso de adoçante, correto? Esse tipo de pessoa não vai fazer uso de adoçante. Já uma pessoa que vive lutando com a balança, ou alguém que tem sobrepeso ou obesidade, pessoas que vivem de dieta, essas pessoas são o público que utilizará adoçante. Então, qual é o grande problema dos estudos observacionais? É que as pessoas que fazem o uso de adoçante são as pessoas que têm dificuldade para reduzir peso, reduzir medidas. E elas vão estar utilizando mais esse alimento, tá? Então, eles vão trazer um falso positivo, a gente não vai saber realmente se vai ter um impacto, vai ajudar a emagrecer ou a engordar. Porque o perfil, o tipo de público que está fazendo o uso de adoçante já é esse público que tem dificuldade de ganho ou de perda de peso. Tem dificuldade realmente em reduzir o peso, né? Tá o tempo todo ganhando e perde, emagrece, engorda.
é esse público que está ali presente. Então não dá pra gente realmente saber. Esse é uma variável de confusão, né? Mas não deixa de ser, vamos dizer, não deixa de ser prova de que o adoçante, na verdade, não faz engordar, mas ele é um marcador, né? Por incrível que pareça, ele vai estar sempre presente na vida dessas pessoas. Porque as pessoas que vão ser estudadas não serão as pessoas que não usam adoçante, tá? Então, isso não vai nos dizer causa e efeito, que ele engorda ou que ele emagrece. E sim, existem diversos ensaios clínicos, né, randomizados, mas que são contratados pela indústria e que mostram que há vamos dizer, que o uso do adoçante ajuda sim no processo de emagrecimento. Não que tenha efeito emagrecedor, mas que ajuda sim. E há estudos que não são patrocinados pela indústria farmacêutica, pela indústria alimentícia, pela indústria dos adoçantes, que têm resultados neutros. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado com isso, com esses estudos observacionais, com esses ensaios clínicos randomizados patrocinados ou não, porque os patrocinados dizem uma coisa, os neutros dizem outra, e também tem a questão de luta de lobbies, né? Tem o lobby da indústria do açúcar e tem o lobby da indústria do adoçante. É um lutando com o outro para dizer, ó, não, realmente engorda, não, emagrece, engorda, emagrece. Então, a gente vai encontrar uma variável de todos esses estudos por aí. Do meu ponto de vista como profissional e tendo já estudado isso, o que eu posso dizer para vocês é que o adoçante em si pode ser utilizado, deve ser utilizado, numa maneira de transição para que você deixe de depender tanto do sabor doce, para reduzir o vício, para realmente mudar os hábitos. Então, usá-lo no momento, num período de transição, eu acho que é super ok. Mas que depois de um tempo, tanto como o açúcar, o adoçante deve ser utilizado de maneira esporádica e com bom senso, certo? Não o tempo todo. Até porque existe aquela teoria, né, de que sempre que a gente coloca um sabor doce na boca, o nosso corpo vai estar esperando pela glicose. Ele já se prepara para isso. A glicose não chega. Então, o hipotálamo vai continuar produzindo aquele desejo, aquela necessidade do sabor doce. A minha grande questão com o adoçante é que ele pode sim continuar te levando a consumir altas doses do alimento por impulso ou mesmo porque o mesmo vai deixar aquele alimento mais palatável. Já comentei aqui em outras lives, né, que um abacate puro a gente come uma pequena quantidade, mas se adoçar ele com açúcar ou com adoçante, a gente consegue comer maior quantidade, porque o mesmo se torna mais palatável. Então, entre emagrece ou engorda, eu acredito que ele não seja o fator principal causador, mas que se for mantido na dieta, a pessoa pode sim acabar consumindo maior quantidade e permanecer refém do sabor doce, o que não a ajuda a mudar o hábito em si e levar isso para o resto da vida. O que importa, gente, é que a gente mude o hábito, que a gente mude essa dependência pelo sabor doce e que, sim, com o passar do tempo, a gente não necessite tanto dele, tá? Falando também da toxicidade desses adoçantes, eu já ia passar isso, da toxicidade desses adoçantes artificiais que são sintetizados em laboratório, tem aqueles estudos, né, muito bons, inclusive, que falam, ensaios clínicos randomizados, que demonstram quanto o aspartame é cancerígeno, que demonstram quanto alguns desses adoçantes vão gerar problemas como resistência à insulina mediado pela microbiota, ou seja, pelas bactérias que tem no intestino. Mas a minha questão com isso são duas. Primeiro, muitos desses estudos são feitos com ratos, então precisa ser testado em humanos. E também precisa ser testado em humanos em doses reais, porque a maioria desses estudos é feita com doses, assim, fora da realidade. Então, claro, se você consome adoçante em grande quantidade, vai te fazer mal. Então, tanto adoçante artificial como adoçante natural calórico, tá? Independente da caloria, vai depender muito do teu bom senso. Terão efeitos nocivos no teu organismo. Se consumir uma quantidade irreal de aspartame, uma quantidade absurda, pode ser que você realmente fique mais predisposto a desenvolver um câncer, por exemplo. Só que eu acho muito difícil a gente dizer assim, olha, é o aspartame isoladamente que causa o câncer ali na pessoa. Ele pode ser um dos fatores que ajudam nessa predisposição, podem te deixar mais sensível, mas
eu não vejo o câncer como uma doença que seja só provocada por um fator. Eu acredito que o câncer é multifatorial, porque é muita coisa que interfere num câncer e a gente não consegue identificar exatamente um fator isoladamente, né? Além da questão genética, não existe um fator isoladamente que por si só vai ser cancerígeno. Se a gente parar para pensar, aspartame em alta dose, que é o que tem nos estudos, mas são doses irreais, tá? São doses cavalares de consumo desses adoçantes artificiais que provocam câncer. Se a gente parar para pensar, faz mal, mas se a pessoa usar em pequena quantidade mesmo, a toxicidade vai ser baixa. E se ela usar de maneira transitória, a ponto de lá na frente deixar de utilizar dentro de alguns meses ou no máximo um ano, ela vai estar colhendo bons resultados disso. Ou se ela fizer essa redução com consumo de açúcar mesmo, porque a gente pode botar os dois na mesma balança. Um pode ser tóxico mais para ponto de nível de câncer, o outro vai ser danoso igual a nível de em consumo alto, provocar doenças crônicas não transmissíveis relacionadas à resistência à insulina, que podem ser tão danosas quanto e que inclusive levam ao câncer, certo? Então, se a gente for botar na balança, dá quase elas por elas. A diferença é que um engorda e o outro engorda menos, certo? Então, vai depender muito de como a gente lida com esse alimento. O ideal, sempre, é não consumir. Se a gente parar para pensar em como que as pessoas se alimentavam antigamente, quando a indústria ainda não produzia essas coisas em laboratório, esses adoçantes artificiais, a gente não utilizaria eles, porque são artificiais, são produzidos em laboratório. A gente utilizaria o sabor naturalmente doce da comida, do que vem já nos alimentos, tá? A sucralose entra no mesmo quesito aqui do aspartame, tá? Sucralose, sacarina. Existem muitos estudos, a sacarina mesmo tem mais de 100 anos de estudo com os adoçantes. Só que vamos encaixá-la, já que a sucralose, tal como o aspartame, é um adoçante não calórico artificial, sintetizado em laboratório, ela se encaixa da mesma maneira. O único problema da sucralose é que, diferente do aspartame, ela não foi ainda largamente estudada porque é um adoçante artificial novo, né? É um adoçante completamente novo, mas pode se encaixar ali também. E agora, os adoçantes que todo mundo vive perguntando aqui, que são os adoçantes não calóricos ou com baixo teor calórico e também naturais, que a gente falou antes, já no início, o xilitol, o eritritol, o luohanguo, esse aqui, a estévia. Esses adoçantes, eles também são naturais, né? Alguns deles, inclusive, encontrados em frutas, em berries, como o xilitol, é encontrado naturalmente em berries. O eritritol também é encontrado. O que muda entre eles é a forma como vai ser metabolizado. A estévia, por exemplo, esse aqui eu nunca experimentei, tá? Mas a estévia, por exemplo, ela tem um sabor mais parecido com adoçantes artificiais, assim. Tem sabor de adoçante. E muitas vezes tem um sabor amargo ao final, né? Ela deixa aquele sabor residual. Depois que consome ela, docinha, fica aquele sabor residual amargo. Depende da qualidade da estévia. A nossa estévia brasileira é excelente, tá? Depende da qualidade, depende se ela vai ser combinada com outro edulcorante. Então, normalmente, quando a estévia é combinada com a acesulfame K, que é outro edulcorante, ou com sacarina, ou com o próprio aspartame, ela vai ter mais, não sei porquê, não sei qual é a reação química que ocorre, mas ela vai ter um sabor residual mais amargo. Quando não combinada e quando pura, e sem a lactose para melhorar a diluição da mesma, tá? Porque quando a gente lê o rótulo, a gente encontra essas coisas. Eles adicionam lactose na estévia para melhorar a diluição da mesma, para que ela se misture com o líquido que ela for adicionada. Sem esses outros edulcorantes, lactose é o açúcar do leite, então é um açúcar também que eles adicionam para melhorar isso. Sem outros edulcorantes, sem outros adoçantes associados, normalmente ela não tem esse sabor residual. E eu acho super ok consumir. Da mesma forma, com bom senso, tá? Com bom senso. Com relação ao luohangu, eu nunca experimentei, mas eu acredito que, da mesma forma que a estévia, dizem que o sabor é muito parecido. Com relação ao xilitol e ao eritritol, meu único problema com os dois é o preço. É caro, é muito caro. É muito caro mesmo. Né? São adoçantes caríssimos. Um vidrinhozinho de adoçante, sei lá, desses adoçantes de mercado é R$1, R$2, algo assim, né? Um potinho daquele. Agora, 3, não sei se é mais caro do que isso, porque, gente, eu não olho mais o preço desses adoçantes para comparar. Tenho até que voltar para olhar.
Mas enquanto isso, o xilitol e o eritritol, né, o quilo é 60, 70 reais, tu vai pegar uma pequena quantidade e ele é utilizado em quantidade parecida com açúcar. Tu pode usar a mesma proporção, então acaba que fica muito caro. E o que eu acho também que é bom, porque se for caro a gente não vai ficar consumindo pouco, né, o tempo todo, a gente cria um certo bom senso também do ponto de vista econômico e nos ajuda ainda mais na mudança de hábitos, certo? Então muitas vezes vale a pena investir. O que é bom no caso do xilitol e do eritritol? Eles podem ser utilizados aquecidos, eles podem ser aquecidos. São naturalmente encontrados em berries, em frutas e até alguns outros que a gente chama de vegetais, mas são frutas também, né? Tipo pimentões. Então são encontrados lá, podem ser aquecidos e utilizados em receita. O xilitol mesmo, ele tem metade das calorias do açúcar comum, metade das calorias. Ele não é completamente absorvido e por isso pode gerar desconforto intestinal em algumas pessoas, porque ele não vai ser completamente absorvido pelo intestino. Então pode gerar um pouquinho desse desconforto, que leva a pessoa a ter uma diarreia, e o que eu também acho bom. Então a questão de preço acho bom mesmo. Acho legal que ele dê diarreia se for consumido em grande quantidade, porque assim a pessoa não abusa, né? Porque, vamos lá, facilmente as formiguinhas de plantão que vão atrás de fazer uma dieta low carb para emagrecer, vão lá fazer o quê? Encontrar o xilitol e a qualquer custo elas vão lá e fazem leite condensado de xilitol. Quase não tem caloria, tem menos caloria, quase não é absorvido, então, né? O máximo que pode acontecer é virar a rainha do trono e ficar lá tendo uma diarreia. O lado bom disso é que o xilitol é prebiótico, né? Justamente ele vai alimentar as bactérias do intestino e é o que ocasiona essa diarreia. Mas, gente, ter diarreia não é interessante, ficar expurgando a comida, né? O tempo todo ali tu não vai ter uma absorção adequada de nutrientes. Então, não é legal que isso aconteça. Se vocês já acharam isso maravilhoso, pera lá, não vão fazer a louca, ok? Não vão fazer a louca. E não vão gastar todas as suas economias com xilitol, por favor. Já o eritritol, o xilitol pode ser aquecido também, tá? E ele não vai gerar, o que é muito importante, ele não vai gerar efeito inflamatório intestinal. Diferente dos adoçantes artificiais, tipo aspartame e a sacarina, diarreia, por isso emagrece, vai sonhando. Me lembrou daquele filme do Diabo Veste Prada que a menina fala. Que uma pergunta pra ela, e aí, já chegou no peso que tu queria? Ela falou, não, mais uma diarreia e eu chego lá. Credo, isso é loucura, isso é coisa de gente doida que fica fazendo estratégia extrema. A gente não precisa disso, né? Fora que assim, ó, tá bom, pode dar diarreia, mas fica com a barriga desse tamanho. Fica com a barriga desse tamanho, ninguém quer, né? Melhor não. Fora a questão do desconforto dos gases em situações adversas. Então, gente, o que eu ia falando, sacarina, aspartame, eles geram uma alteração na microbiota e podem gerar resistência à insulina quando utilizados direto, né, no hábito, para cozinhar, para preparar alimentos aquecidos doces. Eles têm essa alteração na microbiota, pode desenvolver o que a gente chama de resistência à insulina mediado pela microbiota intestinal. Isso pode acontecer, tá? Então, diferente desses adoçantes artificiais, o xilitol e o eritritol podem ser aquecidos e utilizados em receitas. E é por isso que tem gente que faz leite condensado com eles, né? Então, por favor, não façam isso, ok? Não façam isso. É a pior coisa que vocês podem fazer. Lembrem-se, vocês estão mudando hábitos. Vocês não estão fazendo uma mudança de alimentação ou não estão mudando a dieta de vocês para continuar com o mesmo hábito. Você não está trocando o pão normal por pão low carb, você não está trocando o leite condensado normal por leite condensado low carb. Isso é a coisa mais ridícula que a gente pode fazer. Pode parecer a melhor ideia do mundo, mas é só a gente, na verdade, mentindo pra gente mesmo. A gente acaba consumindo grande quantidade, acaba consumindo grande quantidade de caloria, não emagrece e não sabe por quê. Tá fazendo tudo lindo, tudo low carb, mas não tá emagrecendo. Também, né, só trocou a neura de lugar, mas continua na mesma, continua ali compulsiva por coisa doce. Então, mudar hábito. Lembra que eu falei aqui no início dessa live? Idealmente, quando a gente está mudando de hábito, é retirar o máximo possível. O eritritol, diferente do xilitol, ele tem 95% menos calorias que o açúcar. Então, eu acho que ele é o meu preferido de todos. Eu gosto mais do eritritol. Pelo menos para mim, causa menos desconforto intestinal. Para algumas pessoas, ele causa desconforto intestinal tanto como o xilitol.
Eles são açúcares de álcool, eles vão sim acabar sendo digeridos pelas bactérias do intestino, são prebióticos, são bons, mas devem ser consumidos com bom senso. O xilitol, eu falei pra vocês que ele é absorvido só uma parte dele, né? Tipo, mais ou menos metade. O eritritol é completamente absorvido, mas também é completamente excretado via urina. Então, quem estiver consumindo eritritol vai ter a urina doce, porque ele vai ser completamente excretado. Entra e sai, tá? Mas também pode gerar desconforto. Eu não indico o consumo excessivo de nenhum tipo de edulcorante adoçante, seja ele natural calórico, como açúcar, como mel, como melado. Eu não indico o consumo excessivo de adoçante artificial, que é sintetizado em laboratório, e só por isso, né, já não deveria ser uma coisa que a gente deveria consumir, né, porque é feito em laboratório, não existe naturalmente na Terra. Pode ser que os estudos não me digam que ele seja realmente cancerígeno em pequenas doses, mas ainda assim eu não confio, né? Sei lá. Se a gente já não come pedra e areia, mesmo que seja natural, por que a gente vai ficar comendo essas coisas? Né? Veneno de cobra também é natural e também não é bom. Bom, enfim. Gente, a questão é, adoçante, ele pode te ajudar num período de transição, mas não deve ser utilizado em grande quantidade ao longo de uma mudança de hábitos. Ele deve sim servir, se você precisar, para um período de transição entre um antigo hábito alimentar e um novo, entre uma antiga dieta e uma nova dieta. Para você mudar o seu estilo de vida, mudar os seus pilares sólidos de alimentação, se trata de realmente melhorar a qualidade do que tu comes, sem ter dependência e vício pelo alimento. Melhorar a relação com a comida, vai precisar sim reduzir qualquer tipo de adoçante no seu hábito. E claro, daí na exceção à regra você escolhe se você vai comer uma pequena dose de açúcar comum ou uma pequena dose de xilitol. A grande questão é, tem que satisfazer as suas necessidades do sabor doce, tá? Em grandes quantidades, qualquer coisa que seja natural também será tóxica ao organismo, certo? Sobre a questão de adoçantes, assim, tem muito que a gente pode falar ainda sobre frutose e tudo mais, glicose e tudo mais. Até mesmo assim sobre evidências científicas. Só que é um assunto muito controverso, muito confuso. O que a gente sabe é, quanto menos açúcar, né? Quanto menos a gente consumir disso, melhor. Menos vai interferir na nossa necessidade e desejo pelo sabor doce. Quem começa a mudar o hábito, começa a reduzir o consumo de açúcar, já percebe isso. Eu não entendi essa última pergunta, gente, desculpa. Tomar um cafezinho sem adoçar foi a melhor coisa que aprendi. Tudo é questão de hábito. Sim, Débora. Inclusive, o cafezinho sem adoçar é uma coisa que, assim, pontualmente falando, vocês já viram que eu falei do desafio do café sem açúcar, muitas vezes, né? 10 quilos de açúcar. Enfim, deve ser mais ou menos umas... Esse pote aqui, ele cheio dá 1 quilo de açúcar. 10 vezes desse pote é mais ou menos a quantidade que alguém consome de açúcar ao longo de um ano, colocando 2 colherzinhas de chá, né? 2 colherzinhas, assim, do tamanho do meu dedão, no café. 2 colherzinhas. Colocando em um café por dia. Só que o que acontece? Se a gente entende que uma pequena quantidade de açúcar é ok, que nem a gente entende ali no chocolate 80% cacau, o grande problema de ficar consumindo ele é que a gente pode acabar consumindo em maior quantidade. E daí, o que vira um pedacinho de chocolate, uma barra de chocolate 80% cacau, o que vira uma colherzinha aqui no cafezinho, vira 3 cafezinhos e ao longo do ano tu acaba consumindo muito mais açúcar. Então, reduzir essa pequena quantidade te ajuda sim, tanto mentalmente a lidar com essa situação, como tu vai melhorar a tua palatabilidade e a tua sensibilidade ao sabor doce. Então, não é só naquele cafezinho que tu vai reduzir aquela quantidade de açúcar. Tu acaba melhorando a tua palatabilidade para todos os outros alimentos. Tu passa a reduzir menos 10 quilos de açúcar do café, mais outros tipos de açúcares e outra quantidade de açúcares de todos os outros alimentos, sejam eles frutas, sejam eles sobremesas ou não. A gente muda o paladar. E é aí que está o grande resultado. Tu passa a ter mais sensibilidade ao sabor doce. E simplesmente passa a consumir menos açúcar. Certo? Gente, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Bom, mas a frutose que tem nas frutas, né? Assim, ainda assim não é uma quantidade tóxica. Só vai consumir frutose a partir das frutas de maneira tóxica se tu consumir em grande quantidade. Então, é da mesma forma que serve aqui para os alimentos.
Frutas são as guloseimas da natureza, gente. Quando sentir vontade de doce, procura comer uma fruta, não um bolo de chocolate, sabe? A gente não engorda porque comeu banana, a gente engorda porque comeu muito bolo de chocolate. A gente não engorda porque comeu maçã, a gente engorda porque a gente vai direto ali tomar um monte de suco de fruta. Não é comendo uma laranja por dia, é tomando um suco de laranja por dia, que são 3 laranjas concentradas sem a fibra. É claro que aquele açúcar vai rapidamente para a tua corrente sanguínea. Tu não vai ter o aproveitamento das fibras, que diminui até mesmo a digestão dele. Enfim, é isso aí. A gente não tem que ter medo do que a gente come, mas a gente tem que aprender a comer com consciência, tá? É isso, simplesmente isso. Um beijo pra vocês, eu vejo vocês na terça-feira, às 1h15 da tarde, na live, tá? Eu ainda não sei qual assunto que a gente vai conversar, mas eu já tenho alguns assuntos para falar com vocês. Cada vez surgem mais. Me pediram esteatose hepática. Sobre vesícula biliar, tem ali no meu IGTV sobre vesícula, sobre kefir, sobre biomassa de banana verde. Ai, tem sobre diversos assuntos. Sobre low carb, sobre mudança de hábitos. Eu não consigo lembrar de todos os títulos agora, mas se vocês querem saber um pouco mais, vão até lá. E sobre esteatose hepática a gente vai falar. Então, na semana que vem, pode ser esteatose hepática alcoólica e não alcoólica? A gente fala das duas? Pode ser? Terça-feira? Então é isso aí, já resolvi. Um beijo pra vocês e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.